Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Querido e poderoso Pai, peço-te neste momento que venha, Senhor, me ajudar a fazer esta gravação. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o tema de nossa mensagem é este: os meios para chegarmos no céu. Meios espirituais para chegar no céu. Para nossa meditação, passo a ler o livro de João, do evangelista João, capítulo 5 e versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Antes de fazermos a gravação da mensagem, quero fazer ciente aos meus irmãos que eu estou doando 2 livros. Porque geralmente em cada lançamento de vídeos surge novas pessoas para acompanhar. Então essas pessoas precisam saber da doação desses livros, da bênção que Deus tem preparado para você. Estou doando 2 livros da minha própria autoria, denominado Do Princípio ao Fim da Criação. Esse é escatológico. Escatológico, é muito importante. Muito importante. E o segundo é sistemático. O título dele é Os 3 Tempos de Jesus. Esse segundo é sistemático. Glória a Jesus. É muito importante e maravilhoso. Você querendo baixar os 2 livros, só é você procurar a descrição do meu vídeo, que está abaixo do vídeo está a descrição do mesmo. Lá você vai encontrar os 2 links dos 2 livros. O primeiro já 2.000 pessoas já baixaram. E o segundo, que está com 2 meses que nós lançamos, já 200 pessoas baixaram e todos estão satisfeitos com a sua leitura. Você não será diferente. Aproveite as oportunidades que Deus está dando. Porque você sabe o valor de livro. Não é fácil. E eu estou doando a vocês. De todo o meu coração. Para mim não custou barato. Para preparar esse livro me custou caro. Mas eu estou doando para meus irmãos. Ajudando vocês na caminhada espiritual de vocês. E me apresento também, me apresento também em oração, porque eu estou querendo daqui para o fim deste ano, ou então no começo do próximo ano, se daqui para lá Jesus não tiver voltado a buscar a sua igreja, eu fazer o lançamento do 3º livro da minha autoria. E o 3º livro será intitulado O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Você vai ver que é coisa, viu? Ore para que isso aconteça, se daqui para lá Jesus ainda não tiver voltado a buscar a sua igreja. Peço também que o irmão que está me assistindo compartilhe esse vídeo para seus irmãos e amigos. Compartilhe também os livros que eu estou doando, é tudo doado. O 3º livro que eu pretendo lançar daqui para fim do ano ou começo de janeiro será doado também. Tudo doado. Em nome de Jesus. Compartilhe para que a plataforma possa enviar esses livros, esses vídeos, ou seja, esse vídeo mais para longe, para que outras ovelhinhas de Deus possam
ouvir esta mensagem. Graças a Deus. E vamos para a mensagem. Meios para chegarmos no céu. Meios espirituais para chegarmos no céu. Toda pessoa que realmente contrata alguém para fazer algum serviço para ele, fornece os meios suficientes para ele trabalhar. Geralmente fornece alimentação e fornece indispensavelmente as ferramentas. Porque sem ferramentas o homem não trabalha. E sem se alimentar também o homem não trabalha. Não vive. Deus não é diferente. Para você fazer alguma coisa para Ele e eu também fazer alguma coisa para Ele e nós permanecermos firmes para chegar no céu, Ele nos dá os meios necessários para isso. Deus é que faz as coisas completas e corretas. Ele nos dá os meios necessários para tudo na vida. Tanto para nós vivermos nesta vida, como para ir para o céu na volta de Jesus. Aleluia. E um dos meios que Deus preparou para nos ajudar a chegar no céu é a alegria da salvação. Porque estão vivendo os últimos momentos da existência da igreja na terra. Ninguém se engane. Não vamos se descuidar. Não vamos se descuidar, meu irmão. Deus tem nos avisado e continua nos avisando e mostrando a cada um de nós os sinais dos tempos que revelam a iminência do arrebatamento da igreja. Deus continua nos revelando, porque Ele é um Pai misericordioso, não quer que eu me perca, nem você também. Glória a Jesus. Estão vivendo os últimos momentos. A igreja está sendo tirada da terra. Uma das condições, dos meios que Ele preparou para eu morar no céu e você morar no céu, é a alegria do Senhor, a alegria da salvação. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você diz, mas qual é essa alegria do Senhor? A alegria do Senhor é a alegria da salvação que Ele concede a mim e a você. Você não se alegra? Não tem prazer de ouvir os louvores? Quando alguém está cantando um louvor ao Senhor, você não se alegra? Chega até a falar em línguas estranhas? Quando o pregador está pregando a palavra do Senhor, aquela mensagem poderosa, você não se alegra? Não fala em línguas estranhas? Então é a alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria do Senhor é a alegria da salvação que Deus preparou para nós, que está na minha vida e está em você. Essa alegria nos dá força para nós caminhar. Nos dá força para nós caminhar. Não nos dá firmeza espiritual. Firmeza é uma coisa. Força para andar é outra. É força para nós caminhar. A alegria do Senhor é a força para nós caminhar. Em Mateus 2, versículo 10, se você ler, vai ver ali a força, a alegria do Senhor na vida do cristão. Como é importante. Em Mateus 2, capítulo 10. Você verá também a alegria do Senhor na vida do cristão, Mateus 13, 20. E Mateus 28, 8. A Bíblia está repleta com a especialidade o Novo Testamento, da alegria do Senhor na vida do cristão, que é a força minha e tua para caminharmos, para chegarmos no céu. A alegria do Senhor produz força para nós caminhar, prazer, para nós continuar andando, suportando muitas e muitas coisas e chegar até aonde Jesus está. Glória a Jesus. Mas Ele preparou também outro meio suficiente para nos ajudar a chegar no céu. Deus não deixou sua igreja despreparada. Deus não deixou a sua igreja sem condição para caminhar.
a igreja tem condição para caminhar firmemente nesta vida perigosa, neste mundo de pecado, de imoralidade, de depravação, de criminalidade, de tantas coisas más. Deus deu condição à sua igreja para caminhar firme até o arrebatamento dela, ou então até o cristão ser chamado para a eternidade. Glória a Jesus. Deus não deixou sua igreja sem condição. Deus não é um pai injusto. Deus é um pai justo, perfeito, completo, amigo, bom. Glória a Jesus. Além da alegria da salvação que Ele tem concedido a nós, Ele nos deixou também o jejum. Jejum é uma condição que Ele deixou para a igreja caminhar, para nós chegar no céu. Aleluia. Você encontra Jesus jejuando. Mateus 4, versículo 2, você encontra. Mateus 17, 21. Você encontra Jesus fazendo menção do jejum. O jejum é uma condição que Deus deixou para eu e você proceder para ajudar-nos a chegar no céu. É uma ajuda. Não é o tudo, é uma ajuda. É um meio que Deus preparou. Porque o jejum produz força, poder na vida do cristão. Produz poder. Quando você põe castigo na carne, passa a jejuar, deixando o seu corpo sem se alimentar, você está quebrando a força da carne. Você está recebendo poder de Deus. Por meio daquele sacrifício que você está fazendo, por meio do jejum, Deus está lhe dando força, poder. Está resolvendo um problema seu. Jesus falou em Mateus 17, 21, que os demônios têm uma classe demoníaca que só será expulsa com oração e jejum. Por quê? Como é que se expulsa demônio? É com o poder de Deus na vida. É com o poder de Deus na vida. O cristão que não tiver poder de Deus na vida, ele não tem condição de expulsar demônios. E o jejum produz poder na vida do cristão. Glória a Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois que ele jejuou, você viu o ministério de Jesus. Está no Novo Testamento. 3 anos e 6 meses o ministério durou de Jesus. Como foi o trabalho que ele realizou na terra? Tudo isso depois de jejum, dos 40 dias e 40 noites. Recebeu um preparo maravilhoso. Primeiro foi batizado por João, nas águas do Rio Jordão. Na hora que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu e ungiu, deu-lhes poder. Ele entrou para jejuar, para complementar. E o homem ficou preparado, adestrado para fazer o trabalho o qual Deus, seu Pai, enviou, determinou, em tudo ele realizou, sem desobedecer um segundo ao Pai, nada. Trabalho maravilhoso, o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, poderoso. Então o jejum produz poder na vida do cristão. É um meio que Deus preparou para eu e vocês chegar no céu. É uma ajuda. Eu já repito, não é o tudo, é uma ajuda. São meios que Deus preparou para a sua igreja trilhar nesta vida até o arrebatamento dela. Glória a Jesus. Meios para chegarmos no céu. Essa história que crente se desviam, abandonam a fé cristã porque não teve condição de continuar, isso é conversa. É conversa. Teve sim. Agora ele se entregou à miséria, se entregou ao pecado, se entregou à desgraça, se entregou à vontade do inimigo. Aí é outra coisa. Mas condição para suportar, vencer tudo isso, todos os obstáculos malignos, ele tem. Nós temos os meios necessários
para avançar na caminhada até o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. Deus não ia deixar sua noiva no mundo, no meio de tanto inimigo, sem condições de trabalhar, sem condições de avançar, sem condições de viver. Que Deus seria esse? Aleluia. Meios para chegarmos no céu. Terceiro, oração. A oração é um meio fantástico. A oração na vida do cristão é um meio fantástico que Deus deixou para o cristão chegar no céu. Dificilmente o cristão que ora fracassa na fé. Dificilmente um cristão que tem vida de oração fracassa na fé. Porque a oração é uma força maravilhosa. Aleluia. Jesus falou em Mateus, verso 24, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância e a oração. A oração, vigiai e orai. Cristão que vive de oração, ele vence todos os obstáculos desta vida. Tudo quanto o inimigo apresenta diante dele, traz, lança contra ele para derrotá-lo na sua caminhada espiritual, ele supera e passa e vai avante. Porque é crente de oração. Ele vive nos pés do Senhor, clamando, chorando, derramando suas lágrimas e pedindo condição para avançar. E Deus dá. Agora, crente preguiçoso que não gosta de orar, faz a vontade do diabo, fracassa e vai dizer que não pôde continuar porque é difícil ser crente. Dificuldade nenhuma existe no Evangelho para quem ser crente. Não existe nenhuma dificuldade. Quem cria dificuldade é você. Mas o Evangelho é preparado, Deus preparou o Evangelho para eu e você seguir até o fim da jornada. Aleluia. Meio maravilhoso. A oração. Graças a Deus. Jesus falou em Mateus 17, 21, que o jejum e a oração é que tem condição do cristão expulsar o demônio. A oração é tudo. O homem se comunica com o céu. A oração, você se comunica com Deus. Conversa com Ele. Se aproxima dEle. Diz a Ele o que quer e pede o que quer. E Ele estende a mão e dá, porque Ele é Pai. Ele prometeu dar as bênçãos a mim e a você, todo aquele que ora e chora e clama ao Pai. É um meio suficiente, maravilhoso. A oração. Em Mateus 6,6, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta após ti e ora teu Pai celestial que vem em secreto e Ele te resolverá o teu problema, dará a vitória. Ora em secreto, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora teu Pai celestial, que Ele resolve o teu problema. Mas a maioria dos cristãos não quer tomar esse caminho, quer que venha para a mão dele tudo de graça. Outro fica pegado só na oração dos irmãos, ora por mim, não dobra seu joelho, não passa horas e horas, minutos e minutos com o joelho dobrado nos pés do Senhor. Aí quando vem qualquer um problema difícil, qualquer tentação, ele cede e cai. Por quê? Está sem força. Porque não tem vivido na oração. Está sem poder de Deus na vida. A oração produz poder. Orar e vigiar para que não entre em tentação. Foi o que Jesus falou. É um meio necessário, muito importante para o cristão, a oração. Glória a Jesus. O quarto meio, são vários. Eu estou apresentando aqui alguns. Louvores. O louvor é um trabalho, é uma bênção que o cristão exalta ao Criador. Enaltece ao Criador. O louvor é isso. Quando você está louvando um hino maravilhoso, você está louvando a Deus. Está glorificando a Ele. Exaltando a Ele.
Não é exaltando ao homem, exaltando a Deus. O louvor é para exaltar, enaltecer a Deus, louvar a Ele. É para Ele. E quando o cristão faz isso, produz alegria, Deus concede bênção, aceita aquele louvor, Deus fica satisfeito com aquele louvor que você está dando para Ele, Ele aceita, Ele abençoa. Dá em suas mãos aquilo que você precisa, e abençoa em tudo que você precisa. É um meio que Deus deixou também para nos ajudar a chegar no céu. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ali, aonde nesse versículo, Paulo faz menção de muitas coisas que deve acontecer e é para acontecer nos cultos. Coisa essa que os cultos da igreja do Senhor está muito longe do que está escrito em 1 Coríntios 14, 26. Está muito longe. Mas o assunto que eu queria apresentar não é isso. O assunto aqui é meios que Deus deixou para ajudar-nos a chegar no céu. Meio suficiente para chegar no céu. Quinto, a palavra de Deus é o principal meio que Deus deixou para eu chegar no céu e você chegar no céu. Aleluia! É a palavra de Deus. Esse meio chamado a palavra de Deus é de onde promana todos os outros meios. É o caule dos meios suficientes para o cristão chegar no céu. É o caule principal. É a coluna principal. A palavra de Deus. Glória a Jesus. É da palavra que emana todos os outros meios espirituais que Deus preparou e deixou para o cristão chegar no céu. Aleluia. Da palavra de Deus emana a alegria, como já falamos, emana os jejuns, emana a oração, louvores, tudo promanam do caule principal, da coluna principal, dos meios necessários para chegar no céu, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Paulo fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que a palavra de Deus foi toda inspirada por Deus. É o meio suficiente que Deus deixou na terra para ensinar, corrigir, preparar o cristão para toda boa obra e com especialidade para chegar no céu. É a palavra de Deus, não existe outro meio, é o principal. Repito, porque é da palavra que emana todos os outros meios, como já falamos, para o cristão chegar no céu. Meios para chegar no céu é o tema de nossa mensagem. Aleluia. Em livro de João 5:24 está escrito, Jesus falou: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, veja aí o assunto da palavra de Deus. Veja o teor da palavra. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Este é o meio principal, que é a palavra. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra. Glória a Jesus. A palavra de Deus é tudo para nós. Aleluia. A palavra de Deus é vida.
esse meio principal para eu chegar no céu, você chegar no céu, a igreja chegar no céu, que é a palavra, ela é a vida da igreja. Ela é a vida da igreja. Aleluia. A palavra é a vida. O homem está morto quando ouve a palavra de Deus e recebe a palavra, ele nasce. Ele ressuscita. O homem em seus pecados está morto, mas quando ouve a palavra de Deus e recebe a palavra, ele ressuscita. Glória a Jesus. E quando ressuscita, é considerado como nascer de novo. Nasceu de novo. É uma nova criatura. As coisas velhas que ele fez passaram e agora tudo é novo. Graças a Deus. A palavra de Deus é a vida da igreja. Sem a palavra não existiria salvação. Sabemos que a salvação foi preparada por Jesus no Calvário. Mas a palavra é tudo, haja vista que Jesus é considerado a palavra de Deus. A palavra escrita, as Escrituras Sagradas, ali é a pessoa de Cristo literalizado. As Escrituras Sagradas é Jesus literalizado. Aleluia. Graças a Deus. É a vida da igreja. Jesus subiu, ressuscitou, foi para o céu. Deixou a sua palavra, que representa Ele próprio. E é por meio dessa palavra que é a vida da igreja, porque representa a pessoa de Cristo. Vejamos, irmão, o que é a palavra de Deus. E tem crente tão negligente a estudar a Bíblia, estudar as Escrituras Sagradas. É negligente. Aleluia. A palavra de Deus diz a Bíblia que ela é luz para iluminar nossa caminhada. Ela é quem clareia a caminhada espiritual da igreja, do cristão. É ela, é a palavra de Deus que clareia, mostra os perigos que tem na estrada, para você não tropeçar e não cair e parar no inferno. É a palavra de Deus que guia, é luz. Ela vai mostrando por onde eu devo ir, onde eu posso pisar, aonde não posso pisar. É ela que mostra. Ela é luz. Aleluia. Ela é a luz espiritual da igreja. Sem ela, a igreja não viveria nunca. Graças a Deus. É a luz espiritual da igreja. É o meio suficiente que Deus deixou para chegar no céu, a sua palavra escrita. Quando eu digo a sua palavra, é as palavras escritas, as escrituras. Não é profecia que Deus usa alguém na igreja. As profecias que Deus usa os irmãos e as irmãs nas igrejas pentecostais, não tem, a Bíblia não dá meio, não abre espaço para nós intitular de palavra de Deus. É profecias, somente. A palavra de Deus, esse nome só é citado, só é dado, só é aprovado pela Bíblia, a palavra de Deus escrita, as Escrituras, é que se compõe, que é considerada a palavra de Deus, se constitui a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas e mais nada. Essa palavra de Deus, as Escrituras, que é o meio principal para chegar no céu. Glória a Jesus. A palavra de Deus é considerada o caminho da igreja. É o caminho, porque ela representa a pessoa de Cristo. É o caminho. Fora dela, o homem vai parar no inferno.
deixar o caminho que é a palavra de Deus e seguir por outro, vai cair no inferno. Aleluia. Vai cair no inferno. A palavra, que é o meio principal para o cristão chegar no céu, é a palavra de Deus escrita, as escrituras sagradas. É o caminho para a igreja caminhar. É o caminho espiritual. Também é considerado como o pão espiritual da igreja. É alimentação para nossas vidas espirituais. A palavra é que dá sustentação ao cristão. É a palavra. Aleluia. É o pão, é a alimentação do cristão, da vida, na vida espiritual do cristão, da igreja. É a palavra de Deus, pão espiritual. Jesus disse ao diabo na tentação, no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o pão espiritual do cristão, é a palavra de Deus. O meio que Deus preparou para a gente chegar no céu. O meio principal, a palavra de Deus. Era também considerada, intitulada como água, água viva, água da vida. A palavra de Deus é a água divina, a água da vida, a água espiritual que alimenta, tira a nossa sede, dessedenta a pessoa que está com muita sede. É uma coisa maravilhosa. As escrituras sagradas, a palavra de Deus, o meio principal para chegar no céu, que é a palavra de Deus. É considerada de pão, de água, saúde da igreja. É quem produz saúde espiritual na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. É a palavra escrita de Deus, as escrituras sagradas. É a saúde da igreja. Também é o consolo da igreja, a palavra. É a salvação da igreja, é a guia da igreja e é o verbo divino. Aleluia. E é o verbo divino. São meios principais que alguns, não estou falando todos, o principal e o básico, o caule principal, o meio principal que Deus deixou para chegar no céu é a sua palavra escrita. As escrituras, dela que promana dezenas e centenas de outros meios espirituais que nos ajudam a chegar no céu. É da base principal, do caule principal que é a palavra escrita de Deus, as escrituras sagradas. É dela que promana muitos meios maravilhosos, espirituais, que nos ajudam a nós chegar no céu. Que nos ajuda a sermos arrebatados na hora que a trombeta tocar. Quando Jesus descer com todo poder e glória para buscar a sua noiva. Aleluia. Graças a Deus. Lembremos uma coisa, não vamos esquecer. Estamos vivendo o momento do arrebatamento da igreja. Não vamos esquecer. Jesus disse que o mundo continuaria do mesmo jeito, com todo o movimento, nada mudaria. Até a hora que a última trombeta soar. Tudo normal, mas quando a última trombeta soar, que a igreja for tirada, o mundo vira de cabeça para baixo na hora. Tudo é mudado. O mundo não é mais o mesmo. Aleluia. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o ressoar da última trombeta. Amém.